Olá, estamos mais uma vez aqui nos estúdios do site BNews para deixar você sempre muito bem informado e trazendo assuntos que, de alguma forma, modificam aí a nossa rotina, o nosso cotidiano. E hoje eu trago um assunto que, em especial, me inquieta bastante e me motiva também diante das perspectivas que a gente terá no hoje e para o nosso futuro. Então, para isso, eu tenho a honra aqui de receber o advogado, auditor, professor e presidente da Comissão de Compliance da IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o professor aqui José Guimarães. Muito bem-vindo. Muito Obrigada obrigado, pela sua presença. E a gente vai falar sobre esse assunto que é pouco falado, pouco comentado ainda na imprensa, que é o compliance, né? A gente ouviu alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, com o advento aí da Lava Jato, falar um pouco de compliance, de governança, mas para os leigos, né, como eu ainda que sou prematura ainda no conhecimento de compliance, o que é o compliance? Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contribuir aí com a cultura de ética, integridade e compliance dentro dessa instituição tão forte que é o BNews, né, já tão conhecida, tão acessada, né, em todos os sentidos, né. Antes de mais nada, é importante nós desconstruirmos qualquer tipo de preconceito, né. O compliance, ele nasceu com a finalidade de estar gerando valor agregado a todas as empresas. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, foi assim que aconteceu também nos países nos quais ele já tem uma implementação mais longa, e também foi assim em decorrência das operações Lava Jato. Após essas operações, a implementação se veio com muito mais força. Então, a minha definição como especialista de compliance, como operador de compliance, compliance significa estar de acordo com a lei, a ética e a integridade, com a finalidade de prevenir, detectar e punir atos ilegais, atos de má gestão, atos que possam colocar a organização, associação, órgão público, empresa pública, né, ou privada em risco. Risco reputacional, risco financeiro, riscos ligados à existência da companhia. Isso gera valor agregado porque, na medida em que esses riscos são mitigados, o valor do resultado é uma longanimidade para a empresa e as organizações, é uma prosperidade em todos os sentidos e, principalmente, um ambiente de transparência, um ambiente ético, um ambiente em que as pessoas gostam de trabalhar, um ambiente onde os conflitos são tratados adequadamente, são resolvidos de uma maneira inteligente, sistêmica e adequada para que isso seja e obtenha todos os resultados necessários, que são os frutos mesmo oriundos de um bom programa de compliance e integridade. No Brasil, a gente conversou inclusive bastante sobre o tema antes de iniciarmos essa entrevista. No Brasil, a gente teve o início recente do compliance, né? Muito por conta do advento aí da Lava Jato, que desencadeou, né? Para explicar para os nossos telespectadores, a Lava Jato, ela, né, basicamente trouxe à tona os esquemas de corrupção nas instituições privadas e públicas também em nosso país. A visão do compliance, da aplicação do compliance, da governança dentro de uma instituição, ela vem basicamente para manter essa instituição dentro de um certo ajuste, de uma certa conformidade. Era isso que eu queria que você explicasse para o leitor. E também tentar entender o porquê que antes a gente não tinha isso no Brasil. Se isso tem a ver com a questão cultural. Pergunta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma excelente pergunta. A Operação Lava Jato, ela veio impactando, né, de uma maneira muito forte as organizações do ponto de vista de relacionamentos éticos e antiéticos, públicos com privados. O advento da lei anticorrupção brasileira, que foi uma decorrência da lei anticorrupção internacionalizada, onde todos os países, através da OCDE, foram intimados a implementar, em decorrência de uma pressão muito forte americana para que isso fosse feito, ele nasceu da Operação Lava Jato, que impactou realmente toda a sociedade brasileira e muitas empresas e muitas organizações. Essa implementação, ela evidentemente passou a ser exigível a partir do momento em que as empresas assumiram a posição de se posicionarem como delatoras ou contribuidoras, né, chamadas as delações premiadas. Para que as empresas pudessem fazer as delações premiadas, elas foram, a primeira condição sine qua non para que isso pudesse ser feito,
foi a exigibilidade da implementação de um grande programa de compliance para que isso pudesse ser validado pelo magistrado, no caso o Moro, e também pela equipe do Ministério Público Federal. Então, a partir desse momento, todas as empresas que passaram pela Operação Lava Jato implementaram grandes programas de compliance com robustez, com eficácia e principalmente sendo acionados, sendo acompanhados pelas autoridades em questão, tá certo? Esse é um ponto importante porque isso gerou uma evolução muito rápida na implementação do programa. O que demorou 30 anos nos Estados Unidos para gerar os efeitos necessários, que foi a lei anticorrupção, propugnada pela FCPA e pela SEC americana, no Brasil nós tivemos uma remissão do tempo muito forte, né? Em 3 anos houve sim realmente uma corrida, uma revisão geral, onde todas as empresas tiveram que perpassar e revisar as posições das suas altas direções, as posições ligadas à governança, as posições ligadas às análises de riscos, as posições ligadas a reestruturações e estruturações de normas políticas e procedimentos que atendessem, que mitigassem os riscos dessas empresas em relação à corrupção. Porque o que aconteceu com a lei brasileira é que ela estabeleceu uma coisa que se chama responsabilidade objetiva. Então, essa responsabilidade diz o seguinte, que quando existe um ato de corrupção por parte do privado em relação ao público, mesmo que por hipótese esse ato não seja efetivamente configurado ou comprovado, na atuação de um terceiro, seja ele qualquer um, pode ser um profissional advogado, pode ser um profissional terceirizado, com serviços terceirizados, um despachante ou um fornecedor ou mesmo cliente, né, que tenha algum tipo de envolvimento em decorrência dessa relação que ele tenha desenvolvido, ele já responde imediatamente. Então, é uma responsabilidade objetiva, né? Então, isso gerou uma preocupação muito grande por parte de todos, né, nessa relação público-privada. Só que eu sou um profissional, operador de compliance, que propugno a ideia de implantação de compliance porque é bom, porque faz parte de uma cultura nova, que faz parte de uma cultura de aderência, de uma gestão prospectiva, de uma gestão próspera. Isso é um diferencial muito grande, né? Isso gera valor e resgata os valores que as empresas têm tão sagrados para os seus presidentes, seus fundadores, que são os valores daqueles 20, 30, 40, 50 anos, onde os fundadores e os executivos labutaram para construir, né, a empresa, labutaram para construir a reputação. Isso resgata esses valores e gera um ambiente muito melhor, porque é um programa sistêmico, né? Ele não é um programa estático, né? Ele tem a prevenção, 3 grandes pilares: a prevenção, a detecção e a resposta. Tudo começa com o apoio da alta administração, como você bem colocou, que é o aspecto da governança, né? E passando por o pilar da prevenção, que é o mais longo, nós temos aí toda a construção de um código de ética que resgata esses valores, estabelece novos valores, limitando, administrando e já deixando bem claro da necessidade eventual de punições, tá certo? Com normas políticas e procedimentos, um bom plano de comunicação, aí que entram os grandes comunicadores, que eu acho que é um papel fundamental, né? Na atuação de profissionais tão exemplares e competentes como você, na área jornalística, na área de comunicação, assim como também um bom treinamento e um canal de denúncias externo independente. Passando para o pilar do meio de auditoria e passando para o último pilar, que é o da punição ou chamada medidas mitigadoras dessas consequências, tá certo? Então é um sistema, diferente de uma visão jurídica, dogmática, legal. A minha visão como operador de compliance, ela tem a finalidade de gerar valor agregado à empresa. É interessante, o que eu consigo observar é que você falou de uma nova cultura, né? E de fato, eu queria até esse seu olhar para esse meu entendimento, porque você tem experiência, já muita experiência na área, inclusive foi compliance officer da UTC, vivenciou isso, né? Desse sistema de compliance, inclusive esteve com o próprio juiz Sérgio Moro, que hoje é o nosso ministro da Justiça, vivenciou esse momento da Lava Jato da empresa. A corrupção é algo latente de fato nas instituições? Ou era? Como é que você avalia essa questão? Olha, a questão dogmática, né, filosófica da corrupção, ela é inerente à natureza humana, né? Os desvios,
o relativismo e também os desafios que se apresentam hoje em relação à ética e integridade são os mais simples aos mais complexos, né? Um sinal vermelho, passo ou não passo no sinal vermelho, né? Minto ou não minto? Perpasso uma relação comercial íntegra ou busco enganar o meu cliente? Tá certo? Esses dilemas éticos hoje, eles nunca foram tão importantes de serem tratados, né? Hoje nós estamos aqui na Bahia, quando estamos conversando, existem operações da Polícia Federal em andamento hoje. E assim, diariamente. Vocês acompanham aqui o site, né? E também o jornalismo do BNews e sabem muito bem a importância de ter ética e integridade, ter também sensibilidade em relação a isso, né? Eu tocando num assunto que inclusive é espinhoso, né? Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a se perceberem e não estão acostumadas a admitirem seus erros. Esse é um aculturamento importante dentro dessa nova fase social que nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque compliance ele tem a ver com sanidade, com integridade, tem a ver com transparência, tem a ver com dignidade humana, tem a ver com inclusão, tem a ver com respeito ao próximo, respeito à religião do próximo, respeito à posição do próximo social, tem a ver com inclusão e principalmente sustentabilidade também. Então, quando nós analisamos uma organização, nós ajudamos essa organização a se perceber. De que maneira? De várias maneiras. O compliance, ele, como é um programa sistêmico, ele aborda todas as áreas da companhia. Então, como é que a empresa ela é vista? Como é que a imagem dela é analisada? Como é que o compliance, ele, como sendo um valor agregado ligado à integridade, valoriza a imagem? Valoriza bastante a imagem. E também mitiga o risco da imagem, né? Nós vimos agora recentemente, essa semana, uma situação que gerou bastante polêmica, né? Uma fotografia de uma personalidade aqui da Bahia, acompanhada por duas pessoas negras, né? Foi uma foto infeliz. Claramente percebe-se que, apesar de ser da área de comunicação, essas pessoas envolvidas, elas não têm um brainstorm, não tiveram uma assessoria, não tem uma assessoria de compliance, não tem uma assessoria que, olha, que informa eles, olha, nós temos que ter atenção em relação a esse ponto, a esse ponto, a esse ponto. Isso que eu quero dizer que nós atuamos na área de prevenção. Quando nos deparamos com dilemas éticos, é a mesma coisa. Qual é o valor agregado que eu tenho em ser fiel em relação à minha esposa? É a manutenção do meu casamento tranquilo, afetivo, bem tratado. Qual é a vantagem de eu ter uma proposta de transparência dentro da minha empresa? É manter as relações boas. As pessoas gostam de trabalhar em empresas que tratam as suas dificuldades, os seus conflitos chefe-empregado, os seus conflitos de angústias ou seus êxitos de uma maneira adequada. E assim sucessivamente. Isso que as empresas internacionalmente descobriram. É um valor agregado muito forte. Qualquer organização hoje, independente do tamanho da organização, ela perde 5% do faturamento bruto dela em inaplicabilidade de normas, falta de políticas e procedimentos adequados, utilização equivocada do próprio ferramental e também conflito de interesse, vantagem indevida, fraude e corrupção. Quando você implementa um programa deste de melhoria contínua, você mitiga imediatamente, reverte esta perda para um processo de ganho. Essa é a vantagem. E é uma preocupação que, pelo menos eu considero de extrema importância, ainda mais nos dias atuais, com o advento da tecnologia, das redes sociais. Hoje a comunicação, né, que aí já é o meu setor da minha área, qualquer erro ou qualquer falha que não seja previamente antecipada, se você não antecipa aquela consequência, né, ou os possíveis riscos, provavelmente o resultado disso vai ser um resultado negativo. Então essa é a preocupação. Acho que bem colocado o que você pontuou com relação à fotografia, que repercutiu, e que a imprensa até acabou fazendo disso até o assunto do fim de semana, mas é de uma simples notícia, né, que envolve pessoas individualmente, não é uma empresa, mas o impacto disso é muito, muito grande. Imagine uma empresa, uma multinacional, né, que não se preocupe. Se a empresa é pequena, deve se preocupar. Se é uma pessoa, figura pública também, né, com toda essa preocupação que é inerente diante da realidade que a gente tem hoje de redes sociais, de um clique que dá errado, de uma foto que saiu diferente.
E isso é muito importante. Mas o que mais me chama a atenção é que quando a gente coloca, traz à tona os valores dentro de uma instituição, seja pública ou privada, você está resgatando valores sociais. Porque isso influencia diretamente na sociedade, né? E a gente perdeu muito isso. É uma discussão que já vem de alguns anos, de que as pessoas até falam nas ruas, né? Ah, a sociedade, os valores se perderam, as coisas não existem mais, né? Que tempos são esses? Então, é muito reconfortante saber que chegou ao Brasil, né? Essa leitura de uma nova cultura, de um novo posicionamento, e é em cadeia. Eu acredito que isso influencia. Então, se a instituição muda, você influencia e, consequentemente, muda a sociedade. Acho que, é fantástico esse raciocínio que você está desenvolvendo, é isso mesmo. Né? Eu acho que... A cegueira ética é um problema mundial. O que diferencia os povos mais educados é a capacidade de percepção disso e a necessidade de novas respostas em relação a isso. Exatamente. Né? Esse exemplo que você deu, o problema não está na foto, o problema está na inconsciência dos efeitos e da postura política social que demonstram a manifestação da foto. Né? Nós sabemos que a escravidão ela acabou faz tempo, tá certo? Sabemos que na Bahia chegaram 6 milhões de negros escravos e metade morreram aqui. Então, não é uma questão simplesmente folclórica, é uma questão bastante delicada, humana, que mexe com a dignidade humana. E o compliance tem essa função. Mesma situação foi um caso emblemático de falha de compliance num grande banco brasileiro, né, que patrocinou um evento, um evento ligado a uma demonstração física, onde tinha uma presença de um homem nu sendo tocado por crianças, tá certo? Essa é outra também disparidade absoluta. Então, qual é a finalidade do operador de compliance? Não é ser o cara chato que quer estabelecer controles e paradigmas morais. Pelo contrário, é gerar senso, é gerar equilíbrio, é gerar uma capacidade de percepção e de crítica que não trazendo outras faces para a moeda, para que as pessoas consigam enxergar além de um lado da moeda, né, do relativismo, do simplismo e de que tudo pode, para um lado em que as relações são pautadas e são melhor pautadas em sistemas de controles, sistemas de percepção, sistemas de defesa, porque no fundo ninguém é perfeito, não é verdade? As organizações precisam ser tratadas. Nós, como seres humanos, também estamos em fase de evolução. E começamos por admitir, não é verdade? Então, eu acho que esse é um grande desafio nosso como profissionais, também, especialmente o de vocês, né, que, aliás, cumpre muito bem essa finalidade, de trazer à tona questões difíceis de serem tratadas, né? E também de não se acovardar diante das situações. Eu vejo isso, inclusive, até agora prestando homenagem para o Ricardo Boechat, que faleceu ontem, né? É uma grande pessoa, né? Um grande lutador a favor do combate à corrupção, que não se acovardava diante das pressões, diante das circunstâncias e diante da própria vida, né? E é um espelho para nós também, eu acho que é um grande exemplo. Por isso que a gente continua acreditando, tendo esperança numa sociedade adequada, com as boas relações, as boas construções, gerando bons frutos, não é verdade? A gente tem que acreditar, até que você falou aí, um trecho que você disse da inconsciência, né, dos atos que a gente tem hoje, eu até costumo dizer, eu brinco bastante, que nós não somos um país de primeiro mundo porque nós somos um país pobre. Os países de primeiro mundo não são países ditos de primeiro mundo porque são países ricos. Riqueza a gente tem demais. É o nível de consciência, né, das pessoas que estão naquele país. Eu acho que a gente estamos caminhando para isso. A gente fica um pouco, às vezes, temeroso, né? As coisas não estão andando, mas estão. Né? Trazer essa perspectiva de que são as instituições que estão trabalhando esse nível de consciência, a gente tem um bom caminho pela frente. Falando nas instituições, o compliance ele pode ser aplicado em instituições privadas ou nas públicas também? Eu vejo o compliance, né, em programas de integridade, eles podem ser aplicados em instituições públicas e privadas. A Lei 13.303 estabeleceu uma obrigatoriedade para as empresas estatais, federais, para a implementação de sistemas de combate à corrupção, sistemas de gestão controlado, também comitês de ética e comitês de auditoria. Isso é um avanço, foi um grande avanço. Nas empresas, evidentemente, particulares, privadas,
a aceleração vem sendo muito maior, né? Então, hoje você tem programas de compliance sendo implantados em todas as grandes empresas que já também, quando as empresas já têm algumas iniciativas, elas estão revendo seus programas. Estão fazendo reestruturações, revendo, fazendo auditorias para que esses programas possam melhorar em todos os segmentos, né? Então, a área pública hoje é uma área que, por exemplo, eu uso como exemplo a Prefeitura de São Paulo, que fortaleceu bastante a controladoria. Eles têm um programa fortíssimo de compliance. O governo do estado de São Paulo vem propugnando também controles muito agressivos em relação ao combate à corrupção, assim como também o governo do Mato Grosso, agora atual, com o novo governador, assim como vários estados no país, 17 estados aproximadamente já, tem lei de combate à corrupção, tá certo? Inclusive, fazendo um disclaimer aqui, se me permite, né, a própria comissão de compliance que eu presido, nós estamos fazendo um termo de capacidade de acordo técnico com o Ministério Público da Bahia para propugnar iniciativas a respeito da nova lei anticorrupção no estado da Bahia, que é um avanço, né? Eu creio que as coisas vão avançando com o tempo, né? E isso me faz lembrar também uma coisa que eu li ontem, inclusive, né? De uma colega que está na Holanda. Ela vai fazer um estudo de 3 meses lá. E ela, enfim, estava fazendo um desabafo em relação às 3 semanas iniciais dela na Holanda, né? E como o Brasil é um país extraordinário. A gente só valoriza, só percebe, muitas vezes, quando nós estamos fora, né? Onde nós temos que reaprender a atravessar uma rua, né? Porque a rua ela é totalmente diferente da rua que nós temos aqui, onde temos que aprender a reaprender as interfaces das relações, como são diferentes. Então, nós temos grandes qualidades. Eu acho que uma das principais qualidades do Brasil é a consciência em relação à necessidade de mudança, né? Mudança do ponto de vista de gestão, de governança, do ponto de vista de relacionamentos mais adequados. Hoje o povo, no sentido de consciência popular, está muito mais atento em relação às necessidades que ele tem e também a indignação que ele sente em relação à corrupção. Isso também foi um fator importante. A academia ajuda. Nós, como especialistas, contribuímos, mas essa ponte entre nós, especialistas, a sociedade e a academia, ela precisa estar sendo construída para gerar cada vez mais esse valor agregado que você colocou muito bem. E com relação ao fazer o compliance, qual profissional pode atuar nessa área? Excelente também essa questão, porque sempre tem o problema, que é um bom problema, né, que eu costumo dizer, que é a composição. O compliance ele não é uma estruturação específica para advogados, né? Eu já quero deixar isso bem claro. Os advogados, às vezes, se arvoram, né, no direito de capitanearem o compliance como estruturação deles. Não é verdade. Eu sou advogado, sou auditor, sou professor de compliance e sei claramente que o compliance ele é uma visão multidisciplinar e é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Compliance ele não se faz por uma simples especialização. Ele se faz de uma maneira composta, né? Então, uma boa equipe de compliance tem sim um advogado, tem uma comunicadora, né? Tem uma especialista na área de treinamento, tem também um especialista na área de implementação de normas, políticas e procedimentos, que muitas vezes é engenheiro, né? Tem também uma especialista na área de investigação, claro, e também na área de canal de denúncias. Então, é uma equipe multidisciplinar. Essa é a vantagem do compliance, isso que me fez apaixonar pela área, né? É um outro ambiente, é um ambiente diferente do ambiente jurídico, né? Claro que o ambiente jurídico tem muitas qualidades também, é óbvio que o advogado ele agrega muitas qualidades por estar próximo à legislação, né? Conhece bem do aspecto do legal, do criminal compliance, ligado à lei, que inclusive é o cerne de todo esse processo. Também tem uma formação sociológica, também tem facilidade na linguagem, mas não é dele o dominus desta área, pelo contrário, eu sempre costumo dizer, nos cursos de extensão de compliance, governança e riscos, que eles estão abertos para todos aqueles que têm interesse em participar, independente da formação. Temos psicólogos, temos especialistas em recursos humanos, temos administradores, temos engenheiros, temos economistas, temos jornalistas, temos advogados, naturalmente, que compõem uma equipe multidisciplinar e que utilizam e podem trabalhar com compliance.
Compliance ele é extraordinário também por isso. Tudo que você já fez, né, você pode agregar valor nessa nova fase de compliance. Compliance, como ele é um grande programa, ele pode ser segmentado por atividades profissionais específicas, como, por exemplo, tem jornalistas e especialistas em comunicação de compliance que atuam especificamente nesse tipo de serviço, né? Como também tem empresas especializadas em treinamento de compliance que atuam especificamente nesse serviço, e assim sucessivamente. Então eu vejo assim com um valor muito interessante que é diferente do que as pessoas imaginam, né? Que compliance é só para advogado e tal. Isso é uma visão que não se confirma na prática. Aproveitar até para agradecer já, não só pela entrevista aqui, mas por trazer esse assunto para o nosso estado. E aí, obviamente, eu quero deixar o espaço aqui aberto para que você fale um pouco do curso que você está trazendo de pós-graduação e da comissão, dos encontros que são feitos voltados aí para o assunto, aqui em Salvador. Agradeço. Nós temos uma comissão aberta e gratuita que se reúne de 15 em 15 dias na Faculdade Baiana de Direito. É uma comissão que realizou até hoje 32 reuniões, né, trazendo executivos, trazendo profissionais, operadores de compliance, trazendo especialistas locais e nacionais e internacionais para dividir o conhecimento que eles têm na área de compliance. A nossa finalidade é justamente de propugnar uma cultura de compliance e integridade, não só na Bahia, mas no Nordeste em geral. Nós temos tido essa satisfação, temos a Faculdade Baiana como um grande patrocinador, né? Temos outros apoiadores também. A nossa frequência de reuniões chega a 70, 80 pessoas. Temos um grupo sólido de compliance officers que estão nos apoiando e é assim que nós trabalhamos, realmente com essa solidariedade de conhecimento. Compliance se faz assim, né? Se estruturando e avançando. Além disso, construímos uma pós-graduação que vamos lançar agora, 15 de março ou 22 de março, ainda a data estamos para decidir, que vai reunir uma programação muito forte na área de compliance. Eu sou o professor coordenador. Teremos professores, os melhores do Brasil, que nós podemos dizer hoje. O responsável pelo compliance mundial da Petrobras será um dos professores. A responsável geral por todo o compliance da Odebrecht, Olga Pontes, será um dos professores. Vários outros também. Teremos professores locais como o Marcelo Gentil, que é um grande diretor de comunicação da Odebrecht. Ele vai estar falando sobre a área de comunicação. E assim sucessivamente. Os detalhes vocês podem estar nos acessando, mas eu convido a todos para estarem na nossa próxima reunião, que é agora dia 18 de fevereiro, das 7 às 9, na Faculdade Baiana de Direito. Teremos lá um diretor de compliance da ArcelorMittal, que é uma mega companhia mundial de aço, tá certo? Com um compliance officer dele, falando sobre compliance. Então, deixo aqui o meu convite, façam a pós-graduação, vai ser inédita. Esses professores, o que eu sempre digo, a possibilidade de você se conectar a alguém, de estar convivendo com alguém, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, com esse padrão de formação, é um grande diferencial, né? Nós vamos, inclusive, disponibilizar as informações, o link para inscrição e informações da comissão também, logo no rodapé dessa entrevista. Mas não acabamos. Para a gente finalizar, eu quero que você traga essa última mensagem com a seguinte pergunta: qual é a importância do compliance para o futuro? Olha, eu vejo o compliance como ele agrega valor à vida, em todos os sentidos, né? Ele gera confiança, gera estabilidade social, política e econômica. Ele gera excelentes relacionamentos, relacionamentos pessoais, relacionamentos de negócio, relacionamentos in company, extra company, relacionamentos governamentais, relacionamentos políticos. O compliance ele veio para ficar, ele gera uma confiança e principalmente uma longanimidade para as organizações. Na medida em que você estabelece um caminho, né, pautado no equilíbrio, pautado na legalidade, pautado num bom senso, pautado principalmente em valores que mitigam e transcendem, né, satisfações e necessidades imediatas, certamente gerará muitos benefícios. Hoje nós vemos, por exemplo, o Estado do Espírito Santo
ele foi pautado lá por uma grande campanha de combate à corrupção, capitaneada por um amigo meu que chama Marcelo Zenkner, que é um promotor extraordinário, né, que ao longo dos últimos 5 anos lutou com esse afinco, e hoje é um estado A, né, é um estado em que coleciona, evidentemente, muitos benefícios em decorrência desse processo. Nós vemos grandes companhias como a Siemens Mundial, que passou por um processo difícil de corrupção, se estabeleceu completamente, hoje tem uma credibilidade extraordinária. Nós vemos a dor e o sofrimento causada pelo processo da Operação Lava Jato, e vemos um grupo Odebrecht com todas as empresas devidamente estruturadas, com equipes de compliance extraordinárias, tomando um rumo de crescimento, tomando um rumo de nova fase de reestruturação, que certamente será muito melhor do que foi até então. Então, esse é um valor agregado, é um valor de muita gestão positiva, muita vida, muita satisfação e com muito otimismo, né? Eu sempre digo, né? Quando um processo de recuperação de melhoria contínua, ele cada dia que passa, ele nos surpreende positivamente. Porque assim como nós, a sociedade, ela é mutante. Ela é mutante. E a sociedade, quando eu olho para o meu filho, eu vejo isso. Eu vejo a importância de estar com ele, de juntos podemos dar respostas diferentes a dilemas éticos e construir uma sociedade com dignidade. Construir uma sociedade onde a alienação, né, o sectarismo, né, o imediatismo das vantagens imediatas são tratados por uma dogmática de real valor humano, de real consideração pelo próximo, real utilização adequada, honesta e responsável do dinheiro público e das gestões também dentro das empresas, que é fantástico para o Brasil. Nós sabemos que os Estados Unidos são o que são por causa dessa estruturação. Sabemos que os países que têm um índice per capita de qualidade de vida maior do mundo são o que são por causa desses valores, né? Bem tratados e conduzidos. Então, eu vejo com muito otimismo, sabe? E aproveito também para te dar os parabéns, né? Obrigada. Essa oportunidade foi muito legal. Faz um ano que nós temos conversado, né? Eu acho que é um fruto bacana. Eu fiquei contente também com a notícia do seu novo programa, né? Já quero, desculpa, nem sei se eu poderia estar abrindo aqui, mas eu quero desejar muito sucesso. Você certamente o conduzirá e trará grandes personalidades que vão agregar valor nessa cultura de ética, integridade, governança e riscos aqui, né, para os soteropolitanos em geral, para o Estado e para o país. Conte com o nosso apoio, certamente a comissão, o IBDE Nacional e também toda a estrutura que nós temos em termos de propugnação de cultura estará sempre à disposição para te apoiar, para apoiar as iniciativas aí do MNews em todos os sentidos, para que a gente possa construir essa cultura juntos, porque essa cultura não se constrói sozinho, não se constrói punindo só, não se constrói controlando só, mas se constrói enraizando essa semente. E essa iniciativa de vocês tem tudo a ver com isso. Então, estou muito feliz, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço e, sem dúvida, difundir essa ideia, a gente, sem dúvida, vai ter um futuro ainda melhor. Eu que agradeço, você vai sim voltar, você, toda a comissão, quero aí as sugestões, porque como bem o professor José Guimarães disse, pós-carnaval, a gente estreia aqui um programa na Web TV com foco em economia, gestão, mercado, para que você fique muito bem informado, para que a gente discuta todos esses assuntos aí pertinentes à nossa sociedade, que a gente engrandeça ainda mais esse cenário, que esse é o nosso objetivo. Muito, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Até a próxima.